Bem-vindo a mais um podcast de saúde e morte. O tema escolhido para falar foi sobre a receita C2. Ela serve para dispensar medicamentos retinoicos de uso sistêmico. Como essa é uma das classes de remédio controlado, sua prescrição obedece a uma série de normas específicas. É o que você vai descobrir ao longo do podcast exclusivo da morte. As regras permitem o monitoramento pela vigilância sanitária para prevenir o uso indiscriminado de substâncias perigosas. Siga com a leitura para conhecer detalhes sobre a Receita C2, como obter esse documento com segurança e renovar online usando a telemedicina. Sobre o que é a Receita C2. É o documento que dá acesso a remédios retinoicos de uso sistêmico. Geralmente, são medicamentos usados no tratamento da acne severa, indicados quando outras substâncias e medidas não forem suficientes. O grupo reúne substâncias com efeito teratogênico, ou seja, capazes de provocar malformações em fetos. Devido a esse perigo, a prescrição C2 deve ser feita sempre em duas vias, a fim de que uma via fique retida na farmácia ou drogaria, no momento da compra do fármaco. Além do receituário, o comprador deve apresentar um termo de consentimento de risco e consentimento pós-informação, devidamente assinado pelo paciente. Dessa forma, as autoridades de saúde esperam evitar a gravidez durante o período de tratamento com retinoicos de uso sistêmico, o que poderia ter consequências graves para o bebê. Sobre o que é a notificação de receita C2. É o documento que contém dados do médico prescritor, do paciente, fornecedor e comprador do medicamento retinoico. Na verdade, ela corresponde à primeira via da receita, aquela que fica retida na farmácia, permitindo o rastreio da substância pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Sobre a diferença entre receitas C1, C2, C3, C4 e C5. Como a nomenclatura sugere, todas essas receitas são destinadas a remédios de um grande grupo, o C. Instituído pela Instrução Normativa SVS/MS número 344/1998, que reúne as substâncias monitoradas através da Receita Branca. Mas, enquanto os medicamentos que se enquadram nas listas C1, C4 e C5 exigem apenas a receita de controle especial, emitida em duas vias, as listas C2 e C3 requerem a emissão da notificação de receita. Outra diferença fundamental está na classe de remédios que integra cada lista, ouça a descrição detalhada. Receita C1, usada para anticonvulsivantes, antiparkinsonianos, antidepressivos e antipsicóticos. Receita C2, empregada para prescrever retinoides de uso sistêmico. Receita C3, específica para talidomida, um medicamento utilizado para o tratamento de hanseníase, lúpus eritematoso, mieloma múltiplo e outras doenças raras. Receita C4, libera a aquisição de antirretrovirais. Receita C5, usada para anabolizantes. A qualquer momento você pode marcar uma teleconsulta usando a internet. Graças aos avanços da medicina e novas tecnologias, é possível receber assistência médica de qualquer lugar. Basta acessar a plataforma de telemedicina Morte a partir de um dispositivo conectado à internet para ser atendido no conforto da sua casa. Lista de medicamentos com receita C2. Acitretina, adapaleno, bexaroteno, isotretinoína, tretinoína. Importante mencionar que os fármacos de uso tópico contendo essas substâncias não precisam de notificação de receitas, ficando sujeitos à venda sob prescrição médica sem retenção de receita. Saiba como solicitar receita C2 branca. Ela só pode ser emitida por um médico autorizado pela Anvisa. Inclusive, o talonário com notificações de receita branca é impresso somente por locais registrados junto à vigilância sanitária. Cada folha do talonário é numerada para garantir o rastreio das informações. Nesse cenário, marcar uma consulta médica é o primeiro passo para conseguir a receita C2. O atendimento por ser presencial ou via teleconsulta, começando com uma entrevista roteirizada chamada anamnese. A conversa permite que o profissional colete informações sobre sintomas, seu início e impacto na rotina, tratamentos em curso e hábitos diários. Além de dados do histórico do paciente, como alergias, cirurgias anteriores e comorbidades. Com base neles e no exame físico, o médico formula uma hipótese diagnóstica, definindo se há
ou não, a necessidade de solicitar exames complementares. Por fim, ele prescreve o tratamento adequado, que pode incluir medicamentos da lista C2. Saiba como comprar medicamento com receita C2 de outro estado. Toda receita médica tem validade nacional. A regra consta na Lei 13.732/18, em vigor desde 7 de fevereiro de 2022, e contempla tanto os remédios vendidos sem receita quanto os fármacos controlados. Sobre a validade da receita C2. A receita C2 tem validade de 30 dias. O documento pode liberar medicamento suficiente para 1 mês de tratamento, ou até 5 ampolas, caso a substância seja injetável. Sobre como renovar uma receita C2. Tradicionalmente, seria preciso consultar o médico outra vez para renovar a receita C2. O que acaba por colocar a continuidade do tratamento em risco, pois a consulta convencional pode levar semanas ou até meses para acontecer. A boa notícia é que dá para renovar a prescrição que está perdendo ou acaba de perder a validade através da plataforma de telemedicina Morte. Acesse o link Renovar Receita e se cadastre. A qualquer momento você pode marcar uma teleconsulta usando a internet e um celular. Graças aos avanços na medicina e novas tecnologias, é possível receber assistência médica de qualquer lugar. Basta acessar a plataforma de telemedicina Moche para ser atendido no conforto da sua casa.